Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a aula número 89 da disciplina de língua portuguesa. Tenha junto com você o seu caderno, lápis e borracha para fazer as anotações e hoje também nós vamos realizar algumas atividades durante a nossa aula. Então é bem importante que você participe, copie, responda, faça a correção junto com a prof para vocês entenderem bem o conteúdo e aprenderem ainda mais. Hoje então nós vamos continuar falando sobre substantivo primitivo e derivado, mas nós vamos então fazer alguns exercícios, algumas atividades para a gente compreender melhor esse conteúdo, ok? Ficar tudo sem nenhuma dúvida. Os objetivos da nossa aula: compreender os conceitos de primitivo e derivado, identificar os substantivos e diferenciar primitivo e derivado, reconhecer e compreender as classes de palavras dentro dos textos lidos e escritos e utilizar o primitivo e derivado em frases e textos escritos, ok? Então vamos lá. Aprendemos em nossa aula anterior sobre substantivo primitivo e derivado, ok? Então, na nossa aula número 88, a gente estudou sobre substantivos primitivos e derivados, o conceito e a diferença entre eles. Então, vamos relembrar. O substantivo primitivo é a palavra que dá origem ao substantivo derivado. Para haver o substantivo derivado, a gente precisa do substantivo primitivo, ok? Então, nessa aula, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Se você está com alguma dúvida, não está lembrando muito bem do que a gente está falando, então eu sugiro que você assista novamente a nossa aula anterior, para daí então você começar e continuar a nossa aula sobre os exercícios, ok? Então, no seu caderno, você vai copiar e responder as atividades. E aí, nós vamos conferir as respostas. A prof vai fazendo junto com vocês aqui, mas antes, vocês podem parar o nosso vídeo, copiar com bastante atenção, responder e aí sim voltar para que vocês acompanhem a correção e tirem as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Aqui na primeira, então. Complete as tabelas com os substantivos que faltam. Então, aqui na tabela, nós temos a primeira coluna de substantivo primitivo e aqui a segunda coluna com substantivo derivado. Então, aqui nós vamos ter o substantivo primitivo e aqui o substantivo derivado dele. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem alguns quadrados em que está faltando a palavra e nós temos apenas um ponto de interrogação. Então, aonde tem esse ponto de interrogação, a gente precisa preencher, completar essa tabela. A gente precisa observar bem se a palavra que está faltando é o substantivo primitivo ou o substantivo derivado, ok? Então, vamos lá. Ali na primeira, nós temos, em branco, nós não temos palavra no substantivo primitivo. Nós temos apenas o ponto de interrogação. No substantivo derivado, nós temos a palavra ventilador. Da onde vem a palavra ventilador? Qual é a origem da palavra ventilador? O ventilador, a gente sabe que é um aparelho que faz vento, ok? Então, o ventilador produz o vento. Então, vento é a palavra primitiva, porque é a partir da palavra vento que surgiu a palavra ventilador. Então, vamos anotar aqui. Vento, ventilador. Depois nós temos no substantivo primitivo a palavra pedra, ok? E no substantivo derivado nós não temos nenhuma palavra. A palavra pedra, ela dá origem a vários outros substantivos derivados. Então,
Pode ser que eu coloque um, você colocar outro, não significa que está errado, desde que seja um substantivo derivado da palavra pedra. Então, ali no primitivo, nós temos pedra. Das palavras pedra, nós temos pedreiro, pedraria, pedregulho. Então, nós temos vários substantivos derivados. Eu vou colocar aqui pedreiro, ok? Mas, se você colocou alguma outra dessas que a prof falou, também está correto, ok? Depois, nós temos aqui o substantivo cabelo. Qual o substantivo da palavra cabelo? Substantivo derivado. Qual que vocês acham que nós podemos colocar? Vamos colocar, então, a pessoa que trabalha, né, arrumando cabelos, que é o cabeleireiro. Ok? Muito bem. Mas podia ser cabeleira, cabeleireira, ok? Aqui nós não temos o substantivo primitivo, mas aqui no derivado nós temos a palavra gelado. Qual será o primitivo da palavra gelado? A partir de qual palavra que ela se originou? Qual que vocês acham? Acertou quem disse que é a palavra gelo. Então, gelo é a palavra que dá origem à palavra gelado. Gelado, geladeira, geleira, todas essas são derivadas da palavra gelo. Aqui no outro substantivo primitivo nós também não temos. E aqui no derivado nós temos a palavra chaveiro. Então, chaveiro pode ser a pessoa que trabalha fazendo chaves, também pode ser, né, aquele objeto onde a gente pendura as nossas chaves. Tanto um quanto o outro tem relação com a palavra chave. Então, o substantivo da palavra chaveiro é chave. Chave, chaveiro. Ok? Então, terminamos essa primeira tabela. Vamos lá conferir então. Ficou da seguinte forma. Substantivo primitivo vento, ventilador. Pedra, pedreira, pedreiro, pode ser pedregulho também. Cabelo, cabeleireiro, cabeleireira, cabeleira. Gelo, gelado e chave, chaveiro. Observem que nos substantivos derivados nós temos mais de uma opção como correta, mas nos substantivos primitivos não. Apenas uma palavra pode ser o substantivo primitivo, ok? Aqui nós temos outra tabelinha como aquela para a gente preencher, encontrar qual é o substantivo que está faltando e qual ele é. Então, aqui no substantivo primitivo nós temos a palavra telha. Qual o derivado da palavra telha? Onde nós colocamos as telhas? No telhado. Muito bem. Aqui nós não temos o substantivo primitivo, mas nós temos o derivado, que é jornalista. O jornalista é a pessoa que trabalha, que produz o jornal. Então, o primitivo de jornalista é jornal. Então, jornal, jornalista. Aí nós temos no substantivo a palavra borracha e no derivado nós não temos. Então, borracha. Quais outras palavras nós podemos formar a partir da palavra borracha? Então, nós podemos formar borracheiro,
borracharia, certo? A prof vai colocar aqui borracharia. Se você colocar borracheiro, também está certo. Aí nós temos no substantivo primitivo a palavra banana. Qual palavra ou quais palavras, né, nós podemos formar a partir da palavra banana? Então, pode ser bananada, bananeira. Então, vou colocar aqui bananeira. E por último, nós não temos o substantivo primitivo, mas nós temos o substantivo derivado, que é a palavra feijoada. Feijoada é feita com feijão. Então, o feijão é que dá origem à feijoada. Muito bem, vamos lá conferir então as nossas respostas. Então, substantivo primitivo telha, derivado telhado. Jornal, jornalista. Borracha, borracharia, borracheiro. De banana, bananeira, bananada. E feijão, feijoada. Então, a mesma coisa da tabela anterior. Nós temos substantivos derivados, que podem ser 1, 2, às vezes até 3 palavras que a gente pode usar como um substantivo derivado. Não vai ter a que está certa, a que está errada, contanto que ela tenha realmente relação com aquela palavra que é o substantivo primitivo, ok? Continuando, agora nós temos uma outra atividade um pouquinho diferente do que a que nós estávamos fazendo. Ela diz o seguinte: sublinhe os substantivos primitivos nas frases abaixo. Então, nós temos agora frases e nessas frases nós vamos ter que encontrar os substantivos primitivos. Então, a gente precisa de bastante atenção. Vamos lembrar primeiro que substantivo, indiferente se é primitivo, derivado, enfim, substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, a objetos, a fenômenos da natureza, ok? Então, para a gente relembrar, para nos ajudar a fazer essa atividade, então. Então, vamos lá. A primeira frase diz o seguinte: achei uma pedra linda. Então, achei é um verbo, porque é uma ação, é algo que eu fiz, eu achei. Uma é um artigo, né? Uma, artigo. Pedra é o nome de um objeto. Linda é a característica. Então, em achei uma pedra linda, a palavra pedra é o substantivo. Pedra é um substantivo primitivo? Sim, porque a partir da palavra pedra nós formamos outras palavras. Pedregulho, pedraria, pedreiro, ok? Então, na primeira nós temos a palavra pedra. O prof vai anotar aqui para a gente não esquecer. Vocês vão sublinhar, ok? Vão fazer uma linha embaixo. A próxima, ela comprou um sapato preto. Então, ela é uma pessoa, não é um substantivo. Comprou é um verbo porque é algo que ela fez. Sapato é o nome de um objeto. Preto é a cor, é a característica desse objeto, então também não é um substantivo. Então, nessa frase, a palavra sapato é o substantivo. Ela é um substantivo primitivo? Sim. Sapateiro, sapataria, são os substantivos derivados dele. Então, na frase, ela comprou um sapato preto, a palavra sapato é o nosso substantivo primitivo. Próxima. Eu adoro sorvete de chocolate.
Então, eu adoro verbo, ok? É algo que eu faço, eu adoro. Sorvete é o nome de um alimento. Quando eu falo é o nome de tal coisa, se eu uso a palavra nome, é substantivo, ok? E chocolate é o sabor, é a característica do sorvete. Então, na frase eu adoro sorvete de chocolate, a palavra sorvete é o substantivo. É o substantivo primitivo? Sim, porque eu tenho sorveteiro, sorveteria, a partir da palavra sorvete. Então, nessa frase, a palavra sorvete é o nosso substantivo primitivo. Próxima. Ontem a chuva estava muito forte. Então, ontem é tempo, não é substantivo. Chuva é o nome de um fenômeno da natureza, então ela é um substantivo. Estava é verbo, muito, né? De verbo de intensidade e forte é característica. Então, na frase, a palavra chuva é o nosso substantivo e ela é um substantivo primitivo, porque aí nós temos chuvarada, chuveiro e assim por diante. Então, nessa frase, a palavra chuva é o substantivo primitivo. Vamos lá conferir então. Achei uma pedra linda, pedra, substantivo primitivo. Ela comprou um sapato preto, sapato, substantivo primitivo. Eu adoro sorvete de chocolate, sorvete é o nosso substantivo primitivo. Ontem a chuva estava muito forte. Chuva é o nosso substantivo primitivo. Então, pedra, sapato, sorvete e chuva são as palavras que nós vamos sublinhar. Agora, nós vamos ter que encontrar os substantivos derivados destas frases. No exercício anterior era o substantivo primitivo. Agora nós temos que encontrar o substantivo derivado. Então vamos lá. Primeira frase. Meu avô tinha uma carroça. Então meu é pronome possessivo. Avô é uma pessoa. Tinha, verbo, uma também não é. E carroça é o nome de um meio de transporte, certo? Então, carroça é o nosso substantivo. Carroça é um substantivo derivado? Sim. De qual palavra? Da palavra carro. Então, carroça é o nosso substantivo derivado. Próxima. Ela emprestou a lapiseira. Então, ela é um pronome, emprestou o verbo, que é o que ela fez, então um verbo. Lapiseira é o nome de um objeto, né? O nome de um material escolar. E ela é um derivado? Sim. Lapiseira é derivada da palavra lápis. Então, aqui nós vamos marcar lapiseira. Próxima. Onde está o saleiro? Então, onde, pronome, estar, é verbo, saleiro é o nome de um objeto onde vai o sal. Então, saleiro é o substantivo derivado da palavra sal. E a última. A música fala sobre felicidade. Nessa frase, aonde está o substantivo derivado, ok? Ah, prof, mas música é um substantivo? É, mas é um substantivo derivado nessa frase? Não, é um substantivo primitivo. Ela não está na forma derivado, ok? Então, não é essa palavra que nós queremos. Felicidade vem da palavra feliz. Então, ela é o nosso substantivo derivado.
felicidade. Muito bem. Vamos lá, então, conferir as nossas respostas. Então, meu avô tinha uma carroça. Carroça é o substantivo derivado. Ela emprestou a lapiseira. Lapiseira é o nosso substantivo. Onde está o saleiro? Saleiro é o nosso substantivo. E a música fala sobre felicidade. Felicidade é o nosso substantivo derivado. Então, aqui nós marcamos as palavras carroça, lapiseira, saleiro e felicidade. Muito bem. Então, é sempre bom a gente fazer as atividades para a gente saber o quanto a gente aprendeu sobre um assunto. E quando a gente faz as atividades e olha e pensa, nossa, é muito fácil, é porque a gente entendeu bem o conteúdo, a gente sabe aquela matéria, aquele conteúdo, aquela atividade, a gente entendeu. Agora, quando ele é muito difícil, a gente não entende direito, significa que a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre aquele assunto e aprender mais para ter mais facilidade na hora de fazer as atividades, ok? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de responder esses exercícios junto comigo. Se ficou alguma dúvida, olhem novamente, assistam novamente a nossa aula. A aula anterior também com a explicação dos substantivos primitivos e derivados, para não ficar nenhuma dúvida. E aí depois que vocês tiverem zerado as dúvidas, feito tudo corretamente, vocês realizam a atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!